Vamos abrir, por favor, as nossas Bíblias no livro de Ruth, capítulo 3. Leremos do versículo 1 até o versículo 6. Assim nos diz a palavra do Senhor. Noemi, a sogra de Ruth, disse: Minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para você, para que você seja feliz? E esse Boaz, na companhia de cujas servas você esteve, não é um dos nossos parentes? Eis que essa noite ele estará limpando a cevada na eira. Lave-se, ponha perfume, vista a sua melhor roupa e vá até a eira. Mas não deixe que ele perceba que você está ali, até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele for dormir, repare bem o lugar onde ele vai se deitar. Então vá, descubra os pés dele, deite-se ali, e ele lhe dirá o que você deve fazer. Ruth respondeu: Vou fazer tudo isso que a senhora está me dizendo. Então Ruth foi para a eira e fez conforme tudo o que a sua sogra lhe havia ordenado. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Ela é tão poderosa, ela é viva e eficaz, e eu creio, Senhor, que pelo Teu poder o Senhor pode revelá-la, falar, ó Deus, aplicá-la às nossas vidas, às nossas mentes, fazer com que as escamas dos nossos olhos caiam, para que nós possamos enxergar com clareza aquilo que o Senhor tem a nos falar nesse dia. Essa é a nossa oração. Nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vocês têm junto comigo acompanhado essa saga. Vocês têm acompanhado comigo domingo após domingo, manhã após manhã, o que temos falado sobre a serva do Senhor, sobre Ruth, uma mulher que perdeu tudo por amor e com alegria. Mas na verdade, quando Jesus disse lá no Novo Testamento que aquele que perde a sua vida a encontrará, porque a vida verdadeira é encontrada na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ruth abriu mão do seu povo, abriu mão da segurança financeira, abriu mão da estabilidade emocional para seguir aquela mulher, para seguir Noemi, porque de fato Ruth havia se convertido ao Deus de Israel. O coração dela havia sido transformado, havia sido mudado, moldado, então ela já não tem outra alternativa, porque a graça que se apresenta à vida de Ruth é irresistível. Ninguém consegue resistir à manifestação do nosso Senhor, e Deus se revelou sobre a vida daquela mulher. Aquela mulher seguiu, e você sabe, você lembra da semana passada, que ela não apenas chegou ao lugar e se estabilizou e sentou e disse: agora que Deus faça por mim o que Ele quiser, agora que Deus dê o jeito dele para suprir as minhas necessidades. Não foi isso que ela fez. Ela colocou a mão na massa, ela arregaçou as mangas, ela foi trabalhar. E ela foi trabalhar porque conhecia aquela lei, ela sabia que a lei daquele povo permitia que ela catasse espigas ao longo das ruas, ou pelo menos o restinho do que os ceifadores deixavam cair para trás, porque era a lei que se algo caísse no momento da colheita, os ceifadores não poderiam voltar para recolher, deveria ser deixado para os pobres. Ela, sabendo dessa lei, foi trabalhar. E a Bíblia disse que ela trabalhou tanto, que os estudiosos da Bíblia vão dizer que ela chegou em casa com um saco de trigo debulhado, mais ou menos do tamanho, do peso de um saco de ração dos nossos dias. E ela encontrou graça aos olhos do dono daquela vinha, um homem chamado Boaz. E assim nós encerramos na semana passada, mas entramos no capítulo 3, porque Noemi, aquela mulher que já não se permitia mais chamar de Noemi, por conta sua vida estava amarga, ela disse: me chamem de amarga, me chamem de mulher que perdeu, mulher que está destruída, que está consumida por dentro, eu vivo em amargura. Noemi quer dizer aquela que a fonte do meu prazer, ou a minha alegria, o meu deleite. Ela disse: eu não sou mais isso. Mas essa mulher que vivia uma tristeza profunda, essa mulher que vivia com a alma sendo consumida pelas circunstâncias do dia a dia da sua vida, essa mulher parece que quando entra no capítulo 3, ela entra com uma nova esperança.
Parece que a perspectiva dela muda. Nada mudou ao redor, mas algo mudou dentro da mente dela. E Noemi, ela vai dizer o seguinte: minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para você? Irmãos, essa mulher, ela entra na cidade reclamando. Essa mulher entra na cidade dizendo que não tem absolutamente nada. Essa mulher entra na cidade completamente destruída por dentro, emocionalmente. Ela entra mesmo tendo uma nora como Ruth, ela diz: eu não tenho absolutamente nada. Mas quando o Senhor começa a mudar a sorte dessa mulher, a perspectiva, a mente dela começam a enxergar a verdade de forma diferente. Eu não me furto aos irmãos a dar o exemplo de Ana, porque Ana, quando ela entra no templo, ela queria muito ter um filho. E ela orava ao Senhor, ela balbuciava, o sacerdote não entendia, pensou até que ela tivesse bêbada no templo. Pensou que ela tivesse bêbada pela forma como ela falava. Mas a palavra do Senhor diz que ela se coloca diante de Deus e faz um pedido, ela pede um filho ao Senhor. E a Bíblia diz que quando aquela mulher levanta do templo, levanta do lugar de adoração, da tenda, e vai para o seu lugar, o coração dela já era um coração diferente. Sem que algo físico tenha acontecido, sem que um milagre tenha sido gerado, sem que uma novidade tenha acontecido na vida dela, algo muda dentro do coração de Ana. Irmãos, isso traz para mim, eu creio que traz para nós a consciência de que quando entramos na presença do Senhor verdadeiramente, quando colocamos o nosso coração diante do altar do Senhor, quando escutamos a doce voz de Jesus, instantaneamente o nosso coração é mudado, ainda que as circunstâncias não sejam. Ainda que as adversidades, ainda que o mundo ao redor não tenha mudado, a voz do Senhor é suficiente para mudar o nosso coração. Então, se você vive um momento de amargura, se você vive um momento de tristeza, se você vive um momento de dor, é necessário que você incline os seus ouvidos e dobre o seu coração diante da presença do Senhor. Conversava com uma serva de Deus há alguns dias atrás, e ela me disse passar por um momento muito difícil da alma, angústia da alma, talvez até uma depressão, algo que acometeu a sua alma, e ela disse: eu saí desse momento. E perguntei: como você fez para sair desse momento? Ela falou: eu comecei a ler a Bíblia e não parei mais de ler até que o Senhor falasse ao meu coração. Irmãos, as palavras de Jesus, as palavras de Deus são palavras que saltam para a vida eterna. Então nós precisamos mergulhar na palavra de Deus, nós precisamos ler a palavra de Deus, nós precisamos entender aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações através da sua palavra. Mas se a única Bíblia que você lê, ou se o único texto que você leu essa semana foi o texto que acabamos de ler juntos, é pouco, é insuficiente, porque eu e você almoçamos, jantamos, tomamos café da manhã. Quem faz isso, levante uma de suas mãos, quem tem podido. Quantos dias você faz isso na semana? 7 dias. Como é que você acha que lendo a Bíblia um dia só, isso vai ser suficiente para sustentar a sua vida espiritual toda semana? Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, porque ela é a fonte da vida eterna. A vida de Noemi começa a ser mudada, ela começa a encontrar propósito. E qual é o propósito que Noemi encontra aqui? Noemi começa a se colocar na posição de servir. Eu vou servir a Ruth. Ela fala: minha filha, esse Boaz, ele é nosso parente. E não é responsabilidade minha procurar um lar para você? Por que era responsabilidade dela? Estamos num contexto de época em que os casamentos eles não eram como são hoje. Por exemplo, há cerca de 25 anos atrás, eu estava passando pelas ruas de Oswaldo Cruz e vi uma mulher estonteante, linda. E eu olhei para ela e disse assim: eu quero casar com ela, Senhor. Falei com a pessoa certa. Ela já estava indo à igreja. E aí eu fui fazendo toda aquela investida, todo aquele processo. Chama para sair. Chamei primeiro para o culto jovem, porque era gospel. Só que, irmãos, deixa eu confessar um negócio. Não tinha culto jovem naquele dia. Eu armei o culto depois que eu chamei.
perdão. E ela foi lá para a igreja, conhecia, a gente começou a namorar, depois pedi a mãe, pedi autorização, noivamos, casamos. Pela misericórdia de Deus, hoje temos 2 filhos para a glória do nome dele e temos caminhado há mais de 20 anos, há 22 anos, na presença do Senhor. Acertei. Na presença do Senhor, glória a Deus por isso. Mas naquela época não era assim. Se fosse haver um casamento, o pai, os responsáveis precisavam conversar e acertar o contrato de casamento dos filhos. Era assim que acontecia. Então Ruth ou Noemi, ela colocou a mão na obra, ela colocou a mão na massa, porque ela entendeu que ela tinha algo a fazer, tinha propósito para ela ainda. Quando o nome Boaz saltou, quando ela viu tudo aquilo que Deus estava fazendo, ela disse: tem trabalho para mim. E qual é o meu trabalho? Meu trabalho, minha responsabilidade é levar a minha nora, que é como se fosse minha filha, a receber ou a se casar, porque é assim que aquela sociedade vivia. Irmãos, nós precisamos ter esse sentimento nos nossos corações, o sentimento do serviço, o sentimento de amar aqueles que estão ao nosso lado, ao ponto de servi-lo. A palavra diz em Filipenses capítulo 2, versos 3 a 5, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma atitude de Jesus Cristo. Dietrich Bonhoeffer, ele disse: Jesus Cristo foi um homem que dedicou a sua vida aos outros. E Bonhoeffer, ele não foi qualquer homem, ele não foi qualquer teólogo, ele foi um teólogo que viveu no período da Segunda Guerra Mundial, e ele se posicionou radicalmente contra o regime nazista, contra Adolf Hitler, e por isso ele foi morto. Esse homem tinha a visão do serviço tão claro na sua vida que ele se preocupou em servir aos outros. Na Alemanha, que perseguia judeu, que matava gente, que dizia que era uma raça pura. Só que tem um detalhe, ele não precisava fazer isso porque ele era alemão também. Ele não sofreria nada. Era só ele ficar quietinho. Mas ele, ao ver a necessidade de outras pessoas, ele se posicionou e ele disse: eu vou ajudar. Eu vou ajudar essas pessoas. Irmão, como é que tem sido isso na sua vida? Você tem se posicionado para ajudar outras pessoas? Você tem estendido a mão para aquele que precisa? É necessário que nós, como igreja, possamos ir além das barreiras das 4 paredes, mas que nós possamos exalar o amor de Cristo para aqueles que estão ao nosso redor. Sabe, é necessário que nós olhemos para aqueles que mais precisam, para aqueles que são necessitados, ainda que não financeiramente, mas que estão ao nosso lado, e que nós possamos investir na vida deles. Quantas pessoas adultas têm investido na vida de adolescentes? Quantos? E eu glorifico a Deus por isso na vida da nossa igreja. Quantas pessoas têm investido na vida de jovens? Quantas pessoas têm conversado e motivado outras pessoas para caminhar? Irmãos, nós temos hoje 15 líderes de pequenos grupos que estão interessados em ajudar a pastorear a vida de pessoas. Isso é gente trabalhando, isso é gente investindo na vida de outras pessoas. Nós devemos nos envolver no serviço do Senhor. Nós devemos nos envolver na obra de Deus. Noemi, ela fez esse papel. E você e eu? Como nós podemos servir melhor aquele que está ao nosso lado? Como nós podemos apoiar o nosso irmão nessa jornada da caminhada da fé, que o leva a um relacionamento profundo com Deus? Mas a orientação de Noemi para Ruth não foi simplesmente uma orientação vã, ou ela não se levantou para resolver todos os problemas de Ruth. Afinal, ela estava numa situação deveras delicada. Ela não tinha um marido para ir negociar com Boaz. Ela não tinha um filho mais velho para ir falar sobre Boaz, sobre casamento. A estratégia convencional precisava mudar. Então aquela mulher se levantou e ela disse para Ruth: Ruth, esse Boaz, na companhia cujas servas você esteve, não é um dos nossos parentes? Eis que essa noite ele estará limpando a eira da cevada. Quando ela diz isso, ela está falando de uma lei chamada de lei do levirato. Então, se alguém morresse naquela época,
Ou, por exemplo, uma pessoa casou com uma mulher casou com um homem, e aquele homem morresse, o seu parente mais próximo deveria se casar com aquela mulher e dar descendência em nome do seu irmão. Naquela época era assim, hoje não é mais, mas era assim que funcionava naquele momento. E quando Noemi falou, olha, é esse o homem, é esse Boaz. Esse Boaz, ele é trabalhador, então, na hora de limpar a eira, porque era o final da colheita, ele estará lá limpando. Então ela sabia das características de Boaz. E aí ela disse, olha, você vai, Ruth, levante-se, lave-se. Lave-se. Ou seja, ela disse, tome banho. Se Noemi tivesse para nós e quisesse nos dar uma dica para encontrar um namorado ou uma namorada, um homem e uma mulher de Deus para vivermos a vida, talvez a primeira coisa que Noemi dissesse para nós seria o seguinte, tome banho. Tome banho, chegue lá limpinho, chegue lá direitinho, vá tomar banho. Irmãos, por mais que vocês estejam rindo, mas muitas vezes o banho é uma crise para algumas pessoas, ainda mais em dias frios como esse. Mas tome banho. Na verdade, em alguns lugares é até cultural. Se você conhece alguém que mora na Europa por ser mais frio, possivelmente você saberá que essa pessoa não tem o hábito de tomar banho todos os dias. É um processo cultural. Mas nós que somos brasileiros, são 3, 4, 5 banhos no dia. E amém. E temos que continuar tomando banho. Na verdade, milhões de litros de água são gastos em banhos todos os dias. Ela devia se lavar, ela devia tomar banho. Para os judeus, lavar-se é um ato de purificação. Eles também se limpavam para se preparar para as cerimônias, para o culto religioso. Então eles tomavam banho também nesse momento. Para eles é um ato de purificação. Isso indica para nós que para termos um relacionamento profundo com o nosso Senhor, é necessário que Ele nos purifique. Não dá para ter relacionamento com Jesus de qualquer maneira. Para que nós tenhamos um relacionamento profundo com o Senhor, é necessário que Ele nos purifique. É isso que a palavra diz no Salmo 51, versículos 1 e 2. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado. Para que tenhamos relacionamento com o Senhor, é necessário que o Senhor nos purifique e que peçamos que Ele venha nos purificar. Porém, 1 João 1,9 diz assim, se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Atos 19:18 diz, muitos dos que creram, vinham, confessavam e declaravam abertamente as suas más obras. Então, para que tenhamos um relacionamento com o Senhor, é necessário que Ele nos purifique. E isso é a parte de Deus, e Deus faz isso. Mas para que tenhamos um relacionamento com o Senhor, é necessário que nós busquemos a purificação. E o relacionamento com Jesus, na verdade, a vida íntima com o Senhor, não tem a ver apenas com falar que sou pecador. Porque falar que sou pecador, eu e você, se somos um pouco humildes, podemos reconhecer isso diante de Deus e diante das pessoas. Mas, na verdade, o que a Bíblia está nos chamando é para uma mudança de vida. É para uma vida transformada. Não é apenas para falarmos e confessarmos que fizemos pecados. Eu vou usar com vocês um exemplo que acontecia aqui no Brasil. Os primeiros registros são por volta de 1808, quando a família real chega ao Brasil. Era hábito naquele momento, por conta da religião vigente, que quando alguém cometesse qualquer tipo de pecado, ela fosse até o sacerdote religioso e dissesse, olha, eu cometi o pecado X. O sacerdote religioso explicava, dava a direção, mas dizia para aquela pessoa, você precisa pagar uma penitência tal. Ou você vai rezar tantas vezes assim, ou você vai orar tanto tempo de joelho assim, ou você vai fazer... Ele dava a determinação da penitência que essa pessoa pagaria. Mas as pessoas naquela época tinham escravos ou pessoas escravizadas. Então os donos de escravos, ao invés de pagarem as penitências, eles diziam para o escravo, paga a penitência para mim. Ora, o escravo não cometeu pecado,
Mas o dono do escravo dizia: você paga a penitência para mim, reze tanto, faça tantas vezes determinada oração, ore de determinada forma, vá de joelhos até tal lugar. Mas o escravo não podia nem se defender, afinal ele era escravizado naquele momento. Mas eu quero perguntar para você, é claro, a penitência não tinha efeito nenhum, porque nós somos perdoados por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, não pelo nosso sacrifício. Mas que sentido tem alguém pagar pelo pecado que eu cometi? Ou que sentido tem de consciência para essa pessoa que imputava a consequência do seu pecado para uma pessoa que não tinha absolutamente nada a ver? Porque, na verdade, irmãos, o que João está dizendo aqui é que quando nós confessamos o nosso pecado, quando nós nos arrependemos do nosso pecado, quando nós nos colocamos na situação de termos a vida transformada pelo Senhor, os nossos pecados são perdoados. Nós somos perdoados por aquilo que Jesus fez. Perdão de pecado não é um ato ritualístico. Perdão de pecado não é apenas o falar que eu sou pecador. Perdão de pecado é confessar diante de Deus e abandonar aquilo que tem me feito afastar da presença do Senhor. Noemi disse para Ruth: Ruth, vá tomar banho, lave-se. Talvez ela diga hoje para a igreja nessa manhã: igreja, primeira igreja batista de Marechal, abandonem os seus pecados. Esse pecado que tem te cercado, esse pecado que tem te mantido cativo, que tem te aprisionado, abandone os seus pecados, se arrependa, vá se lavar. É isso que ela diz. Mas tem um segundo aspecto nessa conversa, porque ela disse: passe perfume. Perfume, naquela época, ou a melhor tradução seria: vá se ungir, derrame óleo sobre você. O óleo ele tinha um cheiro, ele tinha um fator aromático, ele era agradável. Existiam perfumes, existiam ungüentos que eram utilizados somente no culto a Deus. E você vai ver isso lá no livro de Levíticos, no livro de Deuteronômio, somente usados no culto, na adoração do culto a Deus, não poderiam ser reproduzidos em outro lugar. Existiam óleos, ungüentos que eram preparados para conservação. O óleo de Jesus, ou o óleo que separaram, as mulheres levaram para quê? Para untar o corpo de Jesus, depois que ele havia morrido, mas elas não encontraram um corpo lá para untar. Glória a Deus por isso. O óleo era utilizado para ungir um rei. Davi foi ungido com óleo como rei de Israel. O óleo é um símbolo da ação do Espírito Santo nas nossas vidas, porque a palavra diz que Jesus foi ungido com óleo. Jesus foi ungido com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus foi derramado sobre a pessoa do Filho, que é o próprio Deus. Ora, irmãos, se Jesus, que é Deus, decidiu viver uma vida no poder do Espírito Santo de Deus, porque sem a atuação do Espírito Santo de Deus, ele não concluiria o seu ministério, quanto mais nós que somos pecadores. Nós precisamos entender a necessidade da nossa dependência com relação a Jesus, com relação a Deus, com relação ao seu Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos ensina a toda a verdade, é o Espírito Santo que nos guia, é Ele que fala aos nossos corações, é Ele que nos direciona. Sem o Espírito Santo não tem igreja na terra. Jesus foi aos céus para que ele fosse derramado sobre toda a igreja. Eu e você precisamos ter um contato, precisamos ser ungidos pelo Espírito Santo. O óleo, ele tem um fator medicinal, porque ele cura. Quantos de nós precisamos ser curados? Precisamos ser curados pelas lembranças do passado. Precisamos ser curados pelos problemas que aconteceram lá atrás. Lá na África, existe uma área de preservação histórica, ou de preservação animal, ambiental. E naquele lugar, o nome é Zarangoza. Existem ainda alguns elefantes, mas existiam muito mais elefantes. Num período de guerra da África, os homens entravam e começaram a matar os elefantes para arrancar os seus marfins. Mas alguns deles estavam tão interessados em arrancar o marfim, a matar elefante era tão difícil, que eles arrancavam o marfim do elefante ainda vivo.
Aquilo fez com que os elefantes, que têm uma memória muito boa, passassem a ter muito temor e agir quando viam um ser humano, quando eles viam um homem, eles agiam com violência, agiam com agressividade e com temor. Mas se passaram mais de 20 anos que isso havia acontecido. Mas os elefantes, eles têm memória boa, mas eles vivem muito também. Então isso se tornou uma dificuldade para os biólogos, para aquelas pessoas que cuidavam daquele lugar de preservação, para que eles pudessem continuar cuidando daqueles elefantes. Irmãos, muitas vezes as nossas vidas são parecidas com as vidas desses elefantes. Sofremos tanto lá atrás, sofremos uma dor tão grande lá atrás, uma frustração tão grande lá atrás, um problema tão grande lá atrás, e vivemos presos nesse problema. Vivemos amarrados nesse problema e não conseguimos seguir em frente. Não conseguimos andar na direção de Deus. Não conseguimos a cura para as nossas vidas, mas a palavra do Senhor, ela diz que o Espírito Santo é aquele que nos cura, o óleo do Senhor é aquele que nos restaura, o óleo do Senhor é aquele que pode curar toda a nossa enfermidade, ainda que essa enfermidade seja na nossa alma. Mas o Senhor quer nos curar nessa manhã. Seja ungida com óleo. Foi isso que Noemi disse para Ruth. Seja ungida, ungidos pelo Senhor. Nós nos arrependemos dos nossos pecados, mas nós também podemos perdoar aqueles que pecaram contra nós. Eu gostaria de convidar você nesse momento. Se existe alguém que tenha aprisionado o seu coração, se o seu coração está aprisionado no passado, que pelo poder do Espírito Santo nessa hora, você possa decidir perdoar essa pessoa. Porque eu vou explicar para você, a falta de perdão é como se você fosse um navio grandioso, suntuoso, e uma corda te prendesse no cais. Enquanto você não perdoa, você continua sendo um navio maravilhoso, enorme, mas você está preso no cais. Quando você perdoa, aquela corda é solta e você pode voltar a navegar. Você pode voltar a viver, você pode voltar a caminhar, você pode voltar a seguir a sua vida. O Espírito Santo do Senhor quer que você viva a sua vida plenamente. Mas pastor, se eu perdoar aquela pessoa que me ofendeu, irmão, aquele que te ofendeu, talvez ele nem saiba, ele nem consiga sentir a dor. E faz uma coisa, a vingança não pertence a você, a Bíblia diz isso, a vingança pertence ao Senhor. Perdoa a pessoa, entrega ela na mão do Senhor, mas vá viver a sua vida, porque é a sua vida que está parada. É a sua vida que não está andando. Existe a necessidade de perdoar, de andar e de seguir em frente. Unja, e você só pode fazer isso através do óleo, do poder, do Espírito Santo de Deus na sua vida. Unja a sua vida com o poder do Espírito Santo. 1 João 2,27 diz: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não é falsa, os que ensinam acerca de todas as coisas permaneçam nele. Ele os ensinou, assim como ele os ensinou. Precisamos permanecer no Espírito Santo. Para permanecermos no Espírito Santo, precisamos viver como ungidos do Senhor. O teólogo A.W. Tozer, ele certa vez disse que se Deus tirasse o Espírito Santo desse mundo, muito do que a igreja está fazendo hoje não mudaria e ninguém perceberia a diferença. Na verdade, quando ele faz esse comentário, ele fala da igreja norte-americana e ele diz: olha, digamos que o Espírito Santo essa semana tenha saído do mundo. Como seria o culto? Ele disse: de muitas igrejas seria igualzinho. Como seria a célula? Ele disse: de muitas igrejas seria igualzinho. E ele explica isso quando ele vai dizer que, como não vivemos uma vida de dependência do Espírito Santo, aprendemos a fazer as programações. Aprendemos a forma de falar, aprendemos a forma como sentar, aprendemos a forma como nos vestir, mas parece que isso somente nos basta, mas não nos basta, porque o Senhor nos chamou para termos uma mudança de vida efetiva do lado de dentro do nosso coração. Irmãos, quando eu vou cortar o cabelo, o meu barbeiro, que não é crente, ele fala: a paz do Senhor, varão, e ora por mim porque eu estou na prova. É linguagem de crente.
Todo mundo no Rio de Janeiro sabe usar esses jargões, esse evangeliguez hoje. Mas isso não quer dizer, porque a linguagem mudou, que a essência mudou, que o coração mudou. O nosso coração precisa ser mudado. E ele só é mudado mediante a unção do Espírito Santo. Noemi disse a Ruth ainda: troque de roupa. Coloque a roupa nova. Coloque a roupa de festa. Você deve lembrar que Ruth, assim como Noemi, eram viúvas. E as roupas que as viúvas usavam naquele momento era roupa de luto. Era roupa de tristeza, roupa de morte. Mas a palavra do Senhor sobre aquela mulher, como o quadro daquela mulher estava mudando, como a vida daquela mulher estava mudando, como ela estava em obediência ao Senhor, a palavra do Senhor sobre ela veio dizendo: troque de roupa. É como se o Senhor estivesse antevendo, dizendo para ela: olha, o tempo da festa está chegando, o tempo da alegria está chegando, a sua perseverança será honrada, então troca de roupa, começa a colocar o vestido de casamento, começa a se preparar, troca de roupa, prepara uma roupa limpa, uma roupa bonita. Nós precisamos trocar de roupa para encontrar com o nosso Deus. E eu não falo da roupa externa, mas eu falo da roupa interna. A nossa mente, a nossa motivação, a nossa perspectiva precisa mudar. O crente não pode ser aquele que olha para o copo d'água e diz: esse copo d'água está vazio. Ele é aquele que olha para o copo d'água pela metade e diz: esse copo d'água está meio cheio. Ele está enchendo. Ele vai se completar. Eu e você precisamos olhar para a vida com esperança. Mas pastor, cantamos que por ele eu estou perdendo a minha vida. Sim, aquele que perde a sua vida por amor de Cristo encontrará a vida verdadeira. Essa é a promessa do nosso Senhor. Paulo fala que nós não atentamos para o explícito, mas para o implícito, porque o oculto é eterno, mas o que se pode ver é temporal. As coisas desse mundo vão se passar. Mas quando nós temos o olhar purificado, o olhar limpo, nós olhamos para o Senhor, enxergamos o Senhor, e isso faz com que tenhamos uma perspectiva diferente da vida. Meu irmão, minha irmã, se o inimigo de nossas vidas tem bombardeado sua mente com notícia ruim, eu gostaria de convidar você a colocar o capacete da salvação na cabeça e proteger a sua mente. Proteger o seu coração com a palavra de Deus, proteger o seu coração com aquilo que sai do trono de Deus. E aí, não é autoajuda não, mas é no meio dos problemas você dizer assim: em todas as coisas eu sou mais que vencedor. É no meio da tribulação você dizer assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É no meio da adversidade, da jornada da vida, você declarar: o Senhor é o meu pastor, e eu não tenho falta de nada, porque eu tenho tudo no pastor. Eu tenho tudo no meu pastor. Quando nós olhamos para a vida e trocamos a nossa veste, trocamos a forma como enxergamos o futuro, como enxergamos a nossa vida, esse já é um trabalho de Deus, é um trabalho que o Senhor está preparando ou nos preparando para aquilo que encontraremos. Eu e você precisamos ter essa atitude, trocar as nossas vestes. Mas como eu troco as minhas vestes? Como de fato eu posso ter uma vida que resplandeça uma ação, ou resplandeça o reflexo do Espírito de Deus? É como a vida de adoração, e é uma adoração genuína. É uma adoração que é entrega de coração. Ela não é ritualística. Ela não é apenas porque eu venho todo domingo à igreja. Ela não é isso. Ela não é apenas porque eu oro todo dia às 6 horas da manhã ou 3 horas da manhã. É uma adoração que tem a ver com vida, relacionamento com Deus. Eu, muitas vezes, quando eu estou sentado ou quando eu estou em pé aqui pregando o Evangelho, existem algumas pessoas dentro dessa congregação que elas me fascinam. Me fascinam, porque elas estão tão paradas, tão vidradas. Parece que a Bíblia, elas estão comendo da Bíblia como se estivessem numa churrascaria. Como se elas estivessem assim num lugar onde elas estivessem se deleitando, se deliciando na palavra do Senhor. Essas pessoas me fascinam, porque existe sede, existe fome no seu olhar.
Irmãos, quando nós estamos na presença de Deus, é necessário que nós tenhamos uma fome pela essência, é pelo poder que vem dos altos céus. Não importa a forma, porque as formas vão mudar. As formas vão mudar. Eu estou vindo de uma conferência, falei com vocês semana passada, passei numa igreja enorme lá em Minas Gerais. Enorme. Era a Igreja Batista Central de BH. Enorme. A estrutura da igreja é completamente diferente daquilo que a gente vê como igreja hoje, da nossa estrutura, por exemplo. Eu entrei, tomei um impacto, achei estranho. Achei estranho. Mas a turma estava lá. Pessoas convertidas aos pés do Senhor, cujas quais aquela linguagem lhes alcançou o coração. Louvado seja Jesus por isso. O fato é que o pastor da igreja dizia que em 96 ele tinha 400 membros na igreja. E agora são 10 mil. São 10 mil pessoas, maioria jovens, mas sendo transformados pelo poder do Espírito Santo. Mas independente da forma, do contexto, o que nós, na verdade, estamos falando não é do movimento estético, mas é da essência, é do relacionamento, é da sua conexão com o Senhor. Jesus está nesse lugar. O Senhor passeia no meio da igreja. Você consegue perceber isso? Você consegue reconhecer isso? Aquela mulher foi citada hoje, ela reconheceu. Um monte de gente estava apertando Jesus, mas ela tocou na veste porque ela tocou diferente. E porque ela tocou diferente, ela foi curada. Você é capaz de tocar nas vestes de Jesus diferentes hoje? É necessário que nós tenhamos uma vida que corrobora, que coopera com a nossa estética, com o nosso culto, com o nosso levantar de mãos. Porque não queremos ouvir do Senhor aquilo que Amós ouviu, ou aquilo que Amós disse, no capítulo 5, 23, afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Não queremos ouvir isso do Senhor. Na verdade, queremos ouvir do Senhor, vinde benditos do meu Pai, mas para que nós ouçamos isso, é necessário que vivamos uma adoração verdadeira. Mas a Ruth, ou a Noemi, após dizer dar essas três direções para Ruth, ela esperava uma atitude. E lemos no 5 e no 6 que Ruth se levantou. E a Bíblia diz que ela obedeceu. Ela foi colocar em prática aquilo que a sua sogra lhe tinha ensinado. João capítulo 7, versículo 16 e 17 falam assim: Jesus lhe respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ele é de Deus ou se falo de mim mesmo. Jesus aqui estava numa discussão com os fariseus, com os doutores da lei, que questionavam se de fato ele vinha da parte de Deus. E Jesus disse o seguinte: olha, aprendam com o que eu estou ensinando, analisem os meus ensinamentos, e vocês vão ver se ele é da parte de Deus ou não. Na verdade, Jesus está sendo mais profundo que isso, porque quando ele vai usar a expressão doutrina, a expressão aqui é didaquê, e esse finalzinho que vem que origina a nossa palavra didática. E esse finalzinho, o que, o tchê do didaquê em grego, ele na verdade nos traz a importância de que não é somente aquele que tem o conteúdo teórico, não é somente aquele que sabe as informações, mas é aquele que aplica a palavra de Deus na vida. Então Jesus está dizendo o seguinte: se você aplica a minha doutrina na sua vida, você vai reconhecer que eu vim do Pai. Não é se você tem informações ao meu respeito, mas é se você aplica a sua doutrina na minha vida. Se você aplica os meus ensinamentos na sua vida. Se quando você ouve o que eu prego, é o que Jesus está dizendo, você deixa a sua mente ser purificada. Você começa a levar os seus pensamentos cativos no altar do Senhor. Se quando você ouve o que eu prego, você deixa os seus lábios serem purificados. E você não empresta mais a sua língua para fofoca, para maledicência. Se você, quando ouve o que eu prego, você não cede mais os seus ouvidos para ouvir coisas que não agradam a Deus. Irmão,
O crente não é depósito de lixo. O seu ouvido não é depósito de lixo. Se alguém vira para você tentando depositar lixo, não aceite. Irmão, eu quero falar mal da igreja. Ninguém fala assim. O pessoal fala assim: eu tenho um motivo de oração para compartilhar contigo. Aí detona. Fala mal do irmão, fala mal da igreja, fala mal do fulano, motivo de oração para compartilhar. Então, se alguém vier com esse motivo de oração, não aceita não. Aceita não. Sua vida não é uma lixeira, não. Você foi feito para a glória e honra do nome do Senhor. Então Jesus está dizendo, se você aplica isso na sua vida, cuidado para onde você olha, onde é que seus olhos têm parado. Jó disse, eu tenho uma aliança com os meus olhos, eu jamais os colocarei numa virgem. Jó era um homem casado, naquela época ele disse, eu não vou ficar olhando para uma virgem, não vou ficar cobiçando outras mulheres. Mas isso serve tanto para homem como para mulher nos nossos dias. Ainda mais que a sexualidade está tão em voga, tão aflorada. Você tem aplicado a didaquê de Jesus na sua vida e no seu coração? A doutrina de Jesus na sua vida e no seu coração? Ou você tem trabalhado a fé como uma espécie de restaurante self-service? Porque o que eu e você fazemos quando vamos a um restaurante self-service? Uma bandeja grande, a gente pega um prato e a gente pega naquela bandeja, naquela plataforma, o que a gente quer. O que a gente não quer, a gente deixa para lá. Você acredita que tem gente fazendo isso com Jesus? Eu vou na bandeja, amor eu quero. Obediência, pulo, é igual brócolis. Bondade, graça, favor de Deus eu quero. Parar de falar mal do outro, pulo, eu vou continuar falando. É como se a gente pudesse montar um prato num restaurante self-service para servirmos a Jesus, mas não adianta. Não adianta. O apóstolo Paulo, quando é encontrado por Cristo, no caminho de Damasco, é derrubado no chão. E uma luz brilha sobre ele, luz mais forte que a do sol, e era meio-dia. Era meio-dia. Paulo, ao ter aquela visão, ou ao menos aquela sensação, porque dificilmente ele conseguia enxergar alguma coisa, ele reconhece que quem está falando com ele é superior a ele. E a palavra diz, quem és tu, Senhor? A palavra ali é Kyrios, usada como Senhor para retratar a divindade, ou o imperador. Era assim que essa palavra era utilizada no Novo Testamento. Então Paulo sabia que ele não estava falando com o imperador, ele sabia que ele estava falando com o ser eterno. Ele pergunta, quem és tu, Senhor? Porque naquele momento ele está confuso. E aí Jesus responde, eu sou Jesus, Paulo, a quem você persegue. Porque, Paulo, quando você persegue a igreja, você me persegue. Quando você fala mal da igreja, Paulo, você fala mal de mim. Quando você fala mal do irmãozinho, Paulo, você está falando mal de mim. Eu sou Jesus, Paulo, a quem você persegue. Duro é para você recalchutar contra os aguilhões, bater contra ferro, resistir àquilo que te fura, àquilo que te espeta. Paulo, obedeça, muda de vida, para de perseguir, deixa a tua vida ser transformada pelo poder do Espírito Santo. Paulo encontra com Ananias, escamas caem dos seus olhos, é emblemático, é didático. Paulo achava que enxergava, que ele podia ir no restaurante self-service da fé e servir a Deus como ele queria servir a Deus. Mas Jesus encontra com Paulo, assim como está encontrando com você nessa manhã. E está dizendo para você hoje, olha, não é assim. Deixe as escamas dos seus olhos caírem. Obedeça. Coloque em prática aquilo que eu tenho ensinado para você. Pastor, é difícil pedir perdão, perdoar, assumir que eu estou errado, reconciliar, regularizar situações. É difícil deixar de falar do outro. É difícil jogar futebol e ficar santo.
É difícil, Senhor, é difícil. Mas, irmãos, o Senhor está chamando você nesse dia. Está fazendo com que as escamas caiam dos seus olhos, assim como fez com as de Ruth, com que as escamas caíssem dos olhos de Ruth. E ela obedeceu à orientação de Noemi. Meu desejo para você nessa manhã é que nós possamos tomar banho. Amém? Amém. Nos purificar de todos os nossos pecados. Que nós possamos viver uma vida de submissão ao poder do Espírito Santo de Deus, porque essa unção do Espírito é unção que cura, é unção que potencializa. Que nós possamos viver uma vida com vestes novas, com roupa nova, com roupa de adoração, com vestes de louvor, com vestes que engrandeçam ao Senhor, que nós mesmos possamos ser um sacrifício agradável a Deus, e que em tudo nós possamos ser obedientes à palavra que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Por favor, feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Diga: Senhor, Tu me conheces. Senhor, me dá forças. Senhor, tem áreas que precisam ser mudadas, precisam ser transformadas. Coloque a sua realidade diante do Senhor nesse momento. Consagre a sua vida ao Senhor. Consagre o seu coração, a sua mente, o seu ouvido, sua visão, seus lábios, seus pensamentos. Deixa o Espírito Santo de Deus moldar todas as áreas da sua vida. O Senhor não fala ao seu coração como aquele que quer te acusar, te diminuir, te colocar para baixo. A Bíblia fala que o Senhor corrige a todos aqueles a quem Ele ama. E se a palavra do Senhor vem como correção para a sua vida nesse dia, que você possa sentir o amor de Deus inundando o seu coração, mas que diante dessa palavra, que a sua atitude possa ser diferente.